Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. No capítulo 2 de Gálatas, o apóstolo Paulo vai direto ao assunto que leva a escrever esta carta: o combate à heresia de que era preciso a lei para a salvação, a ideia de alguns cristãos judaizantes que diziam que era preciso haver a circuncisão para confirmar a salvação. Evidentemente, isso contraria todo o princípio da graça salvadora de Cristo Jesus. A salvação depende exclusivamente do ato de Deus e nenhum ato humano ou mérito humano, nenhum ato de cumprimento da lei. E o apóstolo Paulo vai tratando do assunto, dizendo que ele havia conversado e exposto a sua fé, a maneira da sua pregação aos apóstolos, em especial a Pedro, Tiago e João, teve a aprovação deles, e tanto ele quanto Barnabé se sentiram confortados na pregação da palavra do Senhor. Assim, quando Pedro visita Antioquia, ele começa a viver de uma forma como ele havia ensinado ou como ele havia crido também, e vivendo de forma comum com os gentios. Quando Tiago vai visitá-lo em Antioquia, Pedro começa a viver de maneira diferente, a se afastar dos gentios, porque não eram da circuncisão. Assim, Paulo exorta o apóstolo Pedro, assim como Barnabé, que começaram a agir de forma diferente ao ensino da palavra de Deus. E a comprovação de tudo isso vem na doutrina da salvação pela fé em Cristo Jesus. E Paulo é bem direto em falar, ele não anula a graça de Deus, porque a lei nunca pode anular a graça de Deus. A salvação depende da fé em Cristo Jesus. E ele diz de maneira bem clara no capítulo 2, versos 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta é a essência do Evangelho, a graça transformadora, a fé que salva e a vida com Cristo dependendo deste Evangelho gracioso. Portanto, viva pela fé. Não dependa da lei, porque a lei é importante depois da salvação, não para nos conduzir a ela, a salvação. Viva pela graça e pela fé em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor derramará graça e bênção sobre sua vida para que você viva na dependência dele. Assim, a salvação alcançará não apenas a você, mas aqueles que estiverem próximos a você. O testemunho da sua fé será notório a todos aqueles que estiverem próximos. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, trazendo salvação, perdão, libertação, cura e tudo o que precisamos para o nosso viver diário. Vamos orar? Obrigado, Pai de amor e bondade, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas e, sobretudo, a maior bênção de todas, que é a salvação em Cristo Jesus. Que a fé possa nos dar vitórias sobre o pecado, sobre a tentação, sobre as lutas diárias que temos, e eu tenho certeza que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no Instagram, ipb.utinga. Deus te abençoe.